Olá, tudo bem? Giovan por aqui, mais um vídeo aqui, voltado para de refrigeração doméstica. Hoje a gente está com a nossa amiguinha Consul Facilite, a CRB39. A cliente entrou em contato, falou que não estava gelando os alimentos e realmente não está gelando os alimentos, a cliente tem razão. Aqui tem uma formação de gelo em excesso, fora do comum. Particularmente eu nunca tinha visto tanto gelo criado em um refrigerador frost free, independente da marca. Aqui tá muito grosso de gelo. O que é que eu vou recomendar ao cliente? A gente vai descongelar esse equipamento. Como não dá para fazer o degelo na placa, que aqui a gente consegue fazer o degelo, o que é que vai ser recomendado? A gente deixar esse equipamento desligado ou tentar descongelar isso aqui com secador. O cliente está acompanhando o serviço aqui. Eu acho também um ponto importante, passar tudo certinho para o cliente. Inicialmente ela estava pensando que seria carga de gás, mas não é nada voltado ao sistema de refrigeração dela, porque o equipamento dela está gelando o suficiente que chega a estar criando essa camada grossa de gelo. É que nem eu tinha comentado com ela antes. Se está criando essa quantidade em excesso de gelo, o equipamento dela não tem problema no sistema de refrigeração. Pode ser um sensor de degelo, pode ser sensor de temperatura, pode ser fusível térmico, resistência e micromotor. Como que a pessoa vai saber qual o componente correto que é para fazer a troca do equipamento correto, do componente correto? Testando. Aqui tem que abrir essa parte aqui, ele tem dois parafusos ali, ó. Aqui dá para vocês verem, um parafuso nesse canto, um parafuso nesse canto. Antes de tirar esses parafusos, já é importante tirar todas essas partes aqui do equipamento. Aqui é tudo encaixado para tirar. Vocês depois vai ver uns vídeos que eu tenho desencaixando aqui. Aqui é tudo encaixado. Tira, deixa o equipamento totalmente livre. Outra coisa importante para vocês passar para o cliente de vocês, quando estiver descongelando o equipamento, não adianta ele descongelar com as portas fechadas. Se ele fizer isso aqui, ó, o equipamento dele não vai descongelar. Vai passar 2 dias e normalmente você vai chegar e ainda vai ter gelo. Por quê? Aqui tem uma borracha de vedação aqui, ó. Vocês podem ver que aqui é uma borracha de vedação. Quando você veda aqui não tem entrada de ar, o equipamento não vai ter como o equipamento trocar calor com o ambiente, pegar temperatura positiva para conseguir descongelar aqui, quando é feito o degelo natural. Beleza? Então aqui agora é descongelar e depois testar todos os componentes junto com o cliente também, para ele entender o que está sendo feito no refrigerador dele. É importante, sempre que estiver testando alguma coisa, testar junto com o cliente, tentar ao máximo ser transparente com o cliente, para fazer a troca do equipamento correto. Aqui é gelo que eu vou te falar, viu? Nunca vi desse jeito não. Olha, para quem gosta de gelo. Aqui está uma verdadeira fábrica de gelo. Valeu. Aí pessoal, equipamento totalmente desmontado. Foi tirado o gelo com secador, porque tinha que deixar o refrigerador já pronto para o cliente. Agora soltar os parafusos aqui e soltar essa parte para fora. Antes de você soltar essa parte para fora, bate um ar quente, porque aqui atrás tem um isopor. Que se ele não tiver totalmente descongelado lá atrás, quando vocês puxar essa base para frente, pode terminar quebrando esse isopor. E esse isopor, ele é responsável por a circulação de ar em todo o refrigerador, que ele tem as divisórias certinho, que deixa passar o ar para a parte de baixo, e essa parte aqui é a que faz circular o ar aqui no congelador. Essas partes aqui, inclusive, ocorre de dar muito problema, digamos assim, operacional, porque o cliente às vezes obstrui essas passagens de ar aqui, ó, coloca alimentos na frente. Se vocês olharem aqui, ó, o que está escrito: não obstruir a passagem de ar, ou seja, aqui tem que deixar aqui livre para ter a circulação de ar interna. Já tirei a proteção da frente com muito cuidado para não quebrar esse isopor que eu falei. O isopor está totalmente intacto, ó. Intacto. Ele só estralou um pouquinho nesse canto, mas não chegou a quebrar 100%. Só foi um estalo aqui no canto, ó. Está normal, está intacto. Como está a formação de gelo? Muito espessa, muito grossa. Micromotor como está. Aqui não vai circular nunca um ar frio. Está muito congelado o equipamento do cliente. Olha como está de gelo. Vou descongelar essa parte aqui. E aí, em seguida, a gente vai testar os componentes. Essa parte aqui é mais fácil para descongelar, porque aqui a gente já tem acesso aos componentes. Aqui já fica mais fácil. Se quiser jogar uma aguinha quente aqui com o equipamento desligado,
pode jogar. Lembrando que esse procedimento que eu estou fazendo é para ser realizado por pessoas capacitadas, realizado por técnico. O cliente final eu não aconselho fazer esse procedimento, ao menos que ele tenha uma boa experiência, porque isso aqui corre risco do cara tomar um choque elétrico ou até mesmo dele colocar fogo no equipamento dele. Ou outra coisa também, ele pode terminar danificando componentes que estão bons, quando ele estiver aquecendo com o secador. O secador você não pode colocar ele, você não pode colocar ele na função máxima de aquecimento, na verdade o secador, né, para começar a esquentar muito os componentes aqui. Você não pode esquentar demais esses componentes não. Sensores, até mesmo o fusível térmico, quando ultrapassar uma temperatura de 70 graus, ele termina abrindo. O micromotor também, você não pode aquecer demais a bobina dele, então tem que ser um serviço feito com cautela e por quem sabe. Equipamento totalmente descongelado, evaporador aqui totalmente livre de qualquer tipo de obstrução por gelo. A gente agora vai fazer o seguinte, a gente agora liga o equipamento e vê como o equipamento se comporta com as suas condições normais de funcionamento. Sempre é bom dar uma olhada nesse chicote antes de fazer qualquer coisa. Aqui está tudo normal, o equipamento nunca foi trocado de sensor de degelo nem sensor de temperatura, é lacrado, como eu sempre falo. Eu coloco o ventilador no lugar para me ver se o equipamento vai funcionar tudo certinho. Eu procedo com o autoteste agora e vejo. Na função autoteste, eu estou testando todos os componentes do equipamento, todas as cargas. Estou testando aqui, já está ligado ventilador e motor, compressor. A parte de refrigeração a gente já descarta que está boa. Já tem até formação de gelo, isso não é o nosso problema, beleza? Ou seja, micromotor tá bom, compressor tá bom. Desliguei meu compressor e desliguei meu ventilador. Vou ligar minha resistência, que é essa daqui, a mais fina é a resistência. Vou esperar um tempinho, vou ver se a resistência está aquecendo. Aqui é para identificar o problema que esse refrigerador está bloqueando. Se você tiver um multímetro ou um amperímetro, vocês podem medir aqui se está chegando 220. Se estiver chegando 220, já elimina problema na placa. Que aqui tem que ir eliminando por partes. Por experiência, eu já estou conseguindo ver a resistência aqui que vai na calha. Ó. A calha é aqui. Quando alguém fala calha, aqui é a calha. Então, onde é a calha? Ó. Ali chama calha de degelo, onde a água fica retida ali para descer lá para o recipiente. Beleza? A minha resistência aqui, quando eu coloco a mão, já está começando a aquecer. Eu tenho sempre a suspeita quando bloqueia desse carinha, mas para a gente chegar nesse carinha, a gente precisa testar todos os outros componentes para dar uma certeza para o cliente que os outros componentes estão todos bons. Não vou perder muito tempo com essa resistência, que ela está aquecendo bem. A resistência aqui não é. Eu venho aqui, ó, desligo ela. Desligo ela, ela já desligou. O último, estou testando sensor de degelo e sensor de temperatura. É um reset que eu estou fazendo na minha placa. Beleza? Voltou ao normal, a placa aqui. Meu ventilador vai ter que ser acionado e meu compressor vai ter que ser ligado. Isso se o meu compressor não estiver quente, que ele terminou de ligar. Muitas vezes o compressor não liga em seguida porque ele está quente. Normalmente esse problema é criado por esse sensorzinho aqui de degelo, que ele não mede a temperatura do evaporador e deixa o compressor ligado direto, aí termina bloqueando daquela forma que estava. A camada muito grossa de gelo. O ventilador está ligado e o compressor também lá embaixo não ligou porque ele terminou de ligar agora e está quente. O protetor térmico atuou. É normal também para o compressor não ficar ligando seguidamente. Ou seja, agora eu tenho que testar o meu sensor de degelo e o meu sensor de temperatura. Existem duas formas de testar esse sensor. Corta eles aqui e vai testar a resistência ôhmica dele. Você dá um corte aqui e testa a resistência ôhmica dele. Esse sensor é muito chato para você encaixar ele depois, porque esse aqui, por ser de fábrica, ele é um sensor mais comprido e encaixa direitinho aqui nesse espaço que tem no refrigerador. Eu sempre aconselho tentar testar ele na placa. Não é a forma correta. A forma correta é testar ele com a temperatura ambiente de 25 graus. Ele tem que dar a resistência ôhmica dele. O de degelo da mesma forma.
Vou tentar testar ele na placa para não precisar arrancar aqui. Minha primeira suspeita, como eu falei, é essa aqui. Então, aqui está minha plaquinha. A minha placa solta da frontal aqui do equipamento. Eu vou testar os sensores na própria placa, para não precisar cortar o sensor errado, beleza? Então, fiz o teste do sensor de temperatura aqui, deu 2.8, o sensor de degelo estava dando 1.5, ou seja, resistência muito baixa, deixando a corrente do compressor passar sempre e sempre, aliás, não é deixando a corrente do compressor passar, não mandando sinal para a placa para desligar corretamente. É isso aí, vou fazer a substituição dele, esse daqui tá de boa. Sempre é bom vocês fazer o seguinte, pede para o cliente esquentar uma água e jogar nessa calha aqui, ó. Aqui tem que derramar lá embaixo. Se ela estiver obstruída, ela vai desobstruir na hora com água quente. Aí então, feita a substituição do compressor, do sensor que estava ruim, usei esses terminais aqui da 3M, hoje eu não fiz soldado. É só liberar o equipamento aqui tá novo. Só liberar o equipamento para funcionar. Vou encaixar aqui o micromotor no lugar dele e fechar o equipamento do cliente. Aí, placa encaixada. Frontal do equipamento encaixadinho. Equipamento substituído tudo. Agora é só ligar o equipamento. Então aí galera, finalizando o trabalho, aqui foi feita a substituição do sensor. É da Consul Facility, uma CRB 39 se eu não me engano. O equipamento aqui tá ficando insuflando aqui, insuflando não, isso fica insuflar. O equipamento tá gelando aqui muito bem o congelador. Só para mostrar como tá aqui, o micromotor funcionando. Tudo certinho. É isso aí, mais um trabalho realizado. Vou deixar meu telefone para contato. Eu atendo aqui na região de Itaberaba, Iaçu, Ipirá, Rua Barbosa e Baixa Grande. Valeu!